Seja bem-vindo ao Portal dos Fundos, o seu podcast sobre fundos comunitários. Estamos a começar um novo episódio deste podcast em parceria com o DNI Group e depois de já termos abordado o Portugal 2030 e as diversas soluções que existem a um nível mais coletivo, tanto para empresas como para as organizações da economia social, faz agora todo sentido abordarmos aquilo que é o lado mais individual destas organizações, as pessoas. Para abordarmos este tema, tenho hoje comigo a Diana Almeida, Area Manager do DNI Academy, que conta já com mais de 15 anos de experiência na área da consultoria e que começou o seu percurso profissional no marketing, mas foi na formação que encontrou a sua verdadeira paixão. Diana, seja muito bem-vinda. Olá, Filipa, muito obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui. Diana, antes de falarmos mais a fundo sobre a formação no contexto português, acho que é importante começarmos por aquilo que é a base, ou seja, porque é que a formação é importante para estas empresas e organizações. Bem, antes de mais, porque acreditamos efetivamente que a formação é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer organização. E aqui estamos a falar realmente de qualquer tipo de organização, independentemente da sua forma jurídica. É importante não só apenas ao nível do cumprimento da lei, mas pelo seu objetivo essencial, que é capacitar os colaboradores com as competências e os conhecimentos necessários para desempenharem as suas funções. Também, por outro lado, numa vertente que poucas pessoas associam, que é o impulsionar a inovação e esta constante adaptação das alterações ao mercado. Obviamente que colaboradores mais capazes são também colaboradores mais produtivos, cometem menos erros e, consequentemente, contribuem para um ambiente de trabalho mais eficiente e harmonioso. Especialmente quando é feito de forma contínua, tem sempre impacto naquilo que é a competitividade no mercado, a inovação que permite o crescimento e, acima de tudo, também a retenção de talento. Para mim, investir em formação é fazer um investimento nas pessoas, aumentar a sua satisfação no trabalho e também ajudar a reter talentos nas empresas. Percebemos aqui então que a formação, apesar de tudo, pode ter um papel diferente daquilo que normalmente se pensa, não é? E que temos que olhar para esta mesma área enquanto um investimento necessário que, embora não tenha impactos diretos naquilo que são os resultados, ou pelo menos visivelmente, apesar de tudo, é uma base para conseguir o alcance desses mesmos resultados e objetivos, não é? Sim. Muitas organizações não olham para a formação como um investimento. É também algo que leva o seu tempo e exige um esforço maior por parte das organizações, mas o crescimento que estas organizações têm efetivamente é notável a médio e longo prazo. E já há alguns estudos que o comprovam mesmo. Por exemplo, o LinkedIn conduziu um estudo que indicou que as empresas que oferecem programas de formação e desenvolvimento profissional têm uma taxa de rotatividade 34% menor do que as que não oferecem. Certo, mas então se há estatísticas e estudos que comprovam os benefícios da formação, tal como a Diana acabou de mencionar, porquê é que continua a haver este pé atrás na formação? Afinal, que dificuldades é que estas organizações experienciam no momento de avançar por este caminho formativo que possam manchar ou tornar mais penoso este processo e levar até muitas vezes à desistência? Muitas das vezes não olhamos a formação do ponto de vista estratégico, mas numa abordagem isolada, pelo que isto se reflete muitas das vezes num resultado que pode não ser o esperado, pelo facto de não existir um alinhamento com a estratégia da organização. Também no seguimento deste ponto, muitas das vezes a abordagem que é feita à formação numa ótica de desenho de um plano formativo que muitas das vezes não é o plano perfeito, porque as necessidades vão alterando e nós temos que ter esta capacidade de adaptação, de constante acompanhamento de cada organização para podermos ir fazendo realmente estes ajustes que são necessários. Aliado a isto também a gestão de tempo, a articulação da formação com as dinâmicas internas de trabalho também é um grande desafio que enfrentamos diariamente, porque na realidade o reconhecimento deste investimento, os custos inerentes à formação, especialmente para as PMEs, muitas das vezes são um grande desafio, porque nós temos que tirar as pessoas do seu trabalho, da dinâmica diária da organização, para as terem formação. Eu diria que são as principais dificuldades que sentimos quando abordamos uma organização, quando estamos a desenvolver o seu diagnóstico formativo. Resumindo então aqui muito rapidamente, estamos a falar de uma clara lacuna a nível estratégico e de adaptação às constantes alterações que vão surgindo, para além da própria gestão da equipa e dos custos associados, não é? Até porque, para todos os efeitos, a equipa naquele momento específico não estará a gerar valor para a organização, será algo que só iremos verificar a médio e longo prazo.
Acredito até mesmo que este último ponto pode ser o mais sensível e que muitas organizações pensem que não se podem dar a este luxo. À semelhança de outras áreas, nomeadamente ao nível daquilo que fomos explorando nos últimos episódios deste podcast, existirão soluções de financiamento, inclusivamente ao nível do financiamento público, que podem dar resposta a estas necessidades e que podem ajudar aqui a impulsionar o investimento na área da formação? Filipa, felizmente o leque de escolhas é grande e existem vários organismos que financiam a formação. Existe o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o IFP, que oferece programas de formação e apoio à qualificação profissional, com especial foco na empregabilidade e na reconversão também profissional. Depois também temos diversos programas regionais como o Pessoas 2030, que incide no Norte, Centro e Alentejo, o Lisboa 2030, o Algarve 2030 e também os programas regionais destinados às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Por fim, existem também os benefícios fiscais, que são destinados a promover a formação também nas empresas. Toda esta variedade só vem a reforçar ainda mais aquilo que disse anteriormente, de que investir na formação contínua dos colaboradores é uma estratégia essencial para as empresas que desejam crescer também e permanecer competitivas no mercado. Assim, as organizações têm aqui oportunidades de suportar as dificuldades e as necessidades nesta área, não é? Garantindo também aqui um futuro promissor e mais sustentável. Isto quase que elimina aqui metade das desculpas para não se investir em formação, não é? Sim, é verdade. Mas acredito que apesar de todos estes apoios que existem, não deixa de ser um processo algo complicado, não é? Sobretudo ao nível do planeamento destas mesmas formações. Por onde é que normalmente se começa? Bem, acredito que é um desafio de facto e a formação tem de estar alinhada com o que é a visão e o caminho da organização. Sem isto não conseguimos alinhar um plano formativo que dê resposta às reais necessidades das organizações. É importante falarmos disto antes de abordarmos as soluções de financiamento que existem, porque é fundamental começarmos por realizar um levantamento de necessidades. E este levantamento de necessidades é que vai culminar num diagnóstico formativo. Ou seja, nós aqui antes de desenvolver qualquer programa de formação, pegamos no que são estas necessidades identificadas e aqui identificadas por todos, é um trabalho conjunto dentro da organização, não diz respeito apenas ao diretor dos recursos humanos, mas sim a um trabalho que é combinado entre todos. E se tivermos esta sintonia entre todos os departamentos, entre todos os colaboradores, conseguimos assim dar uma resposta completa e integrada. Aqui, dizer que o diagnóstico é fundamental e é o processo mais exigente no que diz respeito à elaboração de um plano formativo. Portanto, o primeiro passo é fazer este levantamento, este diagnóstico e em seguida passar para esse tal plano formativo. Mas afinal, o que é isto do plano formativo? Um plano formativo bem estruturado baseia-se em 3 pilares essenciais que garantem a eficácia e a relevância da formação oferecida. Primeiro, a análise do setor de atuação. Este pilar é essencial para definir o contexto técnico e regulamentar também do plano formativo. Cada setor possui necessidades específicas e requisitos legais que influenciam diretamente o conteúdo e a estrutura também da formação. Segundo, o perfil dos colaboradores. É crucial focar nas características, nas competências já existentes e também nas necessidades de desenvolvimento destes colaboradores. Por fim, alinhar tudo isto com a estratégia da organização. Este pilar envolve a integração dos objetivos estratégicos da organização no plano formativo. A formação deve apoiar diretamente as metas de médio e longo prazo, bem como a visão também da organização. Pegando aqui então nesta questão das organizações, sabemos que existem as empresas tal como as conhecemos, mas existem também associações. Quando aplicamos a formação a estas organizações, independentemente das suas diferenças, estamos aqui perante um cenário semelhante ou precisamos de adaptar ao seu contexto? De facto, existem diferenças. Existem desde logo no que diz respeito à natureza e à tipologia dos projetos, também no que respeita aos seus beneficiários e aos próprios organismos promotores e os respectivos requisitos de elegibilidade. Ou seja, para as empresas, os projetos de formação são promovidos por entidades formadoras certificadas, centros de formação profissional e também institutos públicos de formação. Para as associações, além das entidades formadoras, as próprias associações também podem promover a formação, desde que reúnam as condições para o efeito. Referir também os requisitos de elegibilidade. No que respeita às empresas, os projetos de formação devem fundamentar a necessidade de qualificação específica dos seus trabalhadores, alinhando com as estratégias de desenvolvimento e competitividade também.
Quanto às associações, os seus projetos formativos devem demonstrar que beneficiam não só os seus associados, como também a comunidade, dando resposta a questões de inclusão social, de empreendedorismo, entre outras áreas de interesse coletivo. Passamos então aqui esta separação. Começamos com as empresas. Que soluções de financiamento é que existem para as empresas atualmente? Posso destacar algumas medidas que temos vindo a trabalhar, como por exemplo, a formação modular certificada. Esta visa aprofundar as competências dos adultos e promover também a adaptação às exigências do mercado de trabalho, bem como também possibilitar a conclusão de qualificações incompletas previamente obtidas através de outras modalidades de educação e de formação. Estas formações são totalmente financiadas. Outra das medidas que posso também destacar aqui é a medida Cheque Formação. Esta medida permite dar a resposta ao cumprimento da disposição legal em termos de formação profissional, as 40 horas por ano por trabalhador. Através desta medida consegue-se promover a criação e a manutenção do emprego e reforçar a qualificação também e a empregabilidade dos trabalhadores. Os destinatários desta medida são ativos empregados, independentemente do nível de qualificação. Também abrange desempregados inscritos no IFP pelo menos há mais de 90 dias consecutivos, com qualificações entre o nível 3 e 6. Quanto aos apoios concedidos no âmbito da medida Cheque Formação, esta medida considera a duração máxima de 50 horas de formação no período de 2 anos a um valor hora de 4 euros, num montante máximo que poderá atingir os 175 euros de apoio por formando, sendo que este apoio atribuído não pode exceder os 90% do valor total da ação de formação. Já num âmbito mais específico também, outra medida que destaco é a medida do Cheque Formação mais digital. Esta visa apoiar o desenvolvimento de competências e qualificações no domínio digital dos trabalhadores, é mais específica já nesta temática, constituindo-se também como um instrumento potenciador da manutenção do emprego e do reforço da qualificação e da empregabilidade. Neste caso, o apoio máximo a atribuir por destinatário e por ano é de 750 euros. Ainda na área do digital também, e no âmbito do mesmo regulamento, a medida Formação e Emprego mais Digital. Esta visa incrementar e reforçar as competências também na área de digital, de trabalhadores de empresas e entidades da economia social, fomentando a transição digital destas entidades empregadoras. São destinatários desta medida os trabalhadores de empresas que integrem organizações associadas, confederações patronais, filiados em organizações sindicais, trabalhadores das entidades de economia social, entre outros. Nesta medida, a formação é também totalmente financiada. Por fim, destaco uma das medidas que mais temos trabalhado com as empresas, a formação empresarial individual clusters. Esta medida é um incentivo direcionado à qualificação dos ativos das empresas. Tem como objetivo capacitar os trabalhadores, os empresários, os gestores em áreas vitais, como a inovação e a competitividade, com uma taxa base de financiamento de 50% até um máximo de 70%, dependendo de certos critérios adicionais, como a inclusão de trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos e mesmo a participação de médias empresas. Esta majoração é fundamental também para incentivar uma formação mais inclusiva e abrangente. Estes projetos podem integrar formações em diferentes áreas, como a inovação produtiva e tecnológica, no que diz respeito à capacitação em novas tecnologias e métodos de produção. Também a questão da sustentabilidade e da economia circular, com formação em práticas sustentáveis também e ecoeficiência. E também no que diz respeito à gestão e melhoria de produtividade, ou seja, no desenvolvimento de competências em gestão de processos e pessoas, que as empresas aumentem a sua competitividade no mercado global, que melhorem os seus processos internos e adotem práticas mais inovadoras e sustentáveis. A formação contínua é uma ferramenta poderosa para garantir que as empresas estejam preparadas para os desafios futuros. Muito bem. E ao nível das associações, o que é que existe? A primeira medida que vou destacar é a formação empresarial conjunta dos clusters. Este programa apoia a formação de trabalhadores, empresários e gestores das PMEs inseridas em clusters de competitividade identificados no âmbito do aviso. O objetivo é realizar ações de formação que promovam a inovação e competitividade, reforçando também aqui a produtividade e as capacidades de gestão nas empresas.
Na verdade, é exatamente a mesma medida que falei anteriormente para as empresas. Tal como o nome indica, é um projeto conjunto, em que integra várias empresas do mesmo setor, podendo neste caso participarem micros e pequenas empresas que estão excluídas na candidatura individual que referi há pouco. Outra medida que destaco é a formação modular certificada. As associações podem candidatar-se às formações modulares certificadas para promover a qualificação e requalificação dos seus associados. Estas formações modulares que referi são totalmente financiadas. Os planos formativos candidatados também devem de estar alinhados com o que são as necessidades mais prementes de formação da região ou contexto em que estas associações se inserem. Outra medida que podemos destacar é a formação à ação. A formação à ação é uma medida que visa o desenvolvimento das PME, combinando a formação em sala com formação em contexto de trabalho para que se possa adaptar às necessidades específicas de cada empresa. Esta tipologia inclui também uma abordagem de conceitos teóricos e práticos, utilizando diferentes técnicas, como por exemplo workshops, case studies, entre outras. Esta metodologia combina a formação e a consultoria. No caso da consultoria, há um acompanhamento personalizado, onde também aqui os consultores especializados trabalham diretamente com os gestores e as equipas da empresa para aplicar estes conceitos adquiridos durante a formação. Este acompanhamento inclui o apoio na identificação e resolução de problemas específicos, como também soluções adaptadas às particularidades de cada uma das empresas. Assim, as medidas que acabei de apresentar são implementadas com uma metodologia que prevê a introdução de melhorias contínuas, garantindo aqui também a relevância e eficácia da formação oferecida. O apoio estruturado das associações é crucial para a capacitação dos recursos humanos e também o crescimento sustentável das empresas que representam. Bem, Filipa, para concluir, reforço aqui a importância dos organismos promotores destas medidas. Eles são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país, oferecendo financiamento e suporte técnico para a implementação de programas de formação, também que potenciam o aumento da empregabilidade e da promoção da inclusão social. Portanto, só para recapitularmos aqui antes de avançarmos, ao nível das empresas temos soluções como o cheque formação, o cheque formação mais digital, o emprego mais digital e a formação empresarial individual clusters, e depois temos ao nível das associações a formação empresarial conjunta clusters, formação modular certificada e a formação à ação. Diana, efetivamente, muitas vezes há a dúvida de, ok, existem estes avisos, estas soluções, mas isto é tudo muito complicado, como é que eu me candidato? Como é que eu garanto que faço as coisas bem? Obviamente que no DNA Academy existe um processo de acompanhamento no desenvolvimento destas candidaturas, certo? Certo, Filipa. Nós acreditamos que a formação, de facto, é uma mais-valia para as pessoas e aqui também estamos com uma equipa de profissionais especializados para ajudar neste processo, desde levantamento das necessidades ao diagnóstico formativo, à elaboração de candidaturas, às diferentes medidas de apoio, como também à implementação da formação e ao encerramento dos seus processos. Acima de tudo, estamos cá para aconselhar face às diferentes opções. Enquanto consultores, estamos aqui para converter também, se me permitem esta expressão, os mais céticos no que são os benefícios que a formação realmente pode trazer para as suas organizações. Penso que já conseguimos cobrir os principais aspectos da formação e as principais dúvidas que os nossos ouvintes poderiam ter ao nível desta área. Resta-me então finalizar este episódio com um agradecimento, Diana, pela sua participação, por ter aceito este convite. E agradecer também a quem chegou ao final deste episódio e nos ouviu até ao final. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contacto com os consultores do DNI Group através das suas redes sociais ou através do site www.dni.pt. Não se esqueçam de subscrever o podcast para estarem a par de todos os novos episódios que vão saindo e continuem com os bons negócios. Não somos nem representamos qualquer organismo nacional ou comunitário nesta matéria e apenas pretendemos contribuir para uma clarificação, para uma informação e para uma educação maior sobre a utilização de fundos comunitários. As informações aqui discutidas não substituem a consulta a fontes oficiais ou aconselhamento profissional.